Até a Clarinha entrou, a minha afilhada aí, ó. Muito bem, muito legal estarmos todos juntos na sequência das nossas lives. Eu tive umas lives interrompidas porque eu fiz o bootcamp, né, o nosso treinamento em execuções fiscais, e depois de me recuperar da minha defesa da dissertação de mestrado, que foi na quarta-feira da semana passada, e daí que as nossas lives ficaram temporariamente em stand-by. Mas muito legal estarmos todos juntos. E queria desejar, então, boa noite, né, a todos vocês que acompanham em tempo real e quem acompanha, acessa esse conteúdo numa outra ocasião. O meu salve, meus cumprimentos aos nossos amigos do Execução Fiscal em Curso. Então, para quem nós temos seguidores novos, felizmente mais interessados nos conteúdos aqui do Execução Fiscal em Curso, vou fazer uma apresentaçãozinha rápida para quem não me conhece. Meu nome é Thiago Scherer, eu sou juiz federal aqui em Porto Alegre, na 16ª Vara, que é uma vara especializada em execuções fiscais. Isso já faz quase 20 anos, mas é muito tempo. A gente vai entregando um pouco da idade, né? Mas são muitos e muitos anos trabalhando dedicadamente, exclusivamente em execuções fiscais. E antes que diga que eu sou meio biruta, é porque eu gosto muito da matéria, adoro os conteúdos, sempre acreditei assim que o tributário era um ramo muito nobre da Justiça Federal, lá desde os meus tempos de estudo para os concursos de juiz, e aí que eu, por muitos caminhos aí, me levaram a chegar numa vara de execuções fiscais, que era um dos meus objetivos, e lá estou há um bom tempo dedicadamente a estes assuntos que me deixam muito alegre hoje, percebendo como eles vêm ganhando fôlego, assim, especialmente perante os tribunais superiores. O STJ está para decidir agora um tema bombástico, o tema 981, sobre a responsabilidade, sobre o redirecionamento da execução fiscal. Isso tudo para dizer que realmente hoje a execução fiscal está na crista da onda, está realmente entre os assuntos top 5 lá dos tribunais superiores. Afinal de contas, o tributário é sempre um assunto extremamente sensível e é um assunto que os tribunais superiores e também os tribunais de apelação, assim, os tribunais de justiça e os tribunais regionais federais, né, se dedicam por demais, especialmente os tribunais regionais federais, que têm uma competência muito viva em matéria tributária, e a execução fiscal está sempre lá, né, sempre presente, suscitando novas discussões, reaprendendo conceitos que já estavam postos, né, novas vertentes jurisprudenciais, e os tribunais superiores, STF e o STJ vêm sistematicamente, pelo menos nos últimos 12 meses, no momento que eu gravo este vídeo, né, 17 de novembro, vem sistematicamente dando alguns que eu chamo de cavalo de pau interpretativos. A jurisprudência vem numa renovação muito interessante. Então, se você não gosta de novidade, se você não está preparado para sobressaltos, eu já vou avisando que a execução fiscal é um ramo assim para ter cuidado, porque ela vem assim sempre renovando os seus interesses, as suas matérias, né? E isso vem numa aceleração cada vez mais forte. Eu percebi que é mais ou menos de mês em mês surge, seja do STF, seja do STJ e, por fim, dos tribunais de apelação, decisões impactantes neste universo, que é um universo importante da advocacia tributária, muito especialmente, não só da advocacia tributária privada, assim, né? Mas também a advocacia lato sensu, assim, a advocacia pública. Hoje mesmo trocava mensagens com um procurador fazendário, procurador de um município, e ele me contava que atua já há muito tempo nas execuções fiscais e é seguidor, acompanha aí os nossos conteúdos e, por fim, gostou de umas indicações bibliográficas. Hoje eu recolhi mais uns títulos lá no meu gabinete da Justiça Federal para compartilhar com vocês. Sempre indicação bibliográfica é uma coisa interessante, né, para quem está estudando execuções fiscais. Mas a indicação bibliográfica não resolve, infelizmente, todas as celeumas, os problemas, desatar os nós da execução fiscal. É muito importante ter doutrina sólida, né, conhecimento
fundamentos tributários sólidos em execução fiscal. Por quê? Claro, a gente atua com conceitos doutrinários, a gente atua com a compreensão que a doutrina, que a literatura jurídica coloca a respeito dos conceitos fundamentais nas execuções fiscais. No entanto, quando a gente depara com um caso ou com uma situação prática, um nó, uma pergunta, infelizmente, eu sempre estou relendo aqui, mas é um livro excelente. A gente vai, por exemplo, buscar e não encontra, assim, de bate-pronto, uma solução que costure vários elementos que são interconectados no nosso cotidiano das execuções fiscais. E os problemas geralmente trazem assuntos que são de processo civil, que são de tributário, às vezes de administrativo, como uma seguidora me colocou hoje. Então, são problemas que agitam várias compreensões e a literatura muitas vezes vai aquela coisa, né? Passo A, passo B, né? Obrigação tributária, crédito tributário, a prescrição, o que que é? Como se conta lá de acordo com o 174. Isso é importante, óbvio que é muito importante, fundamental que a gente conheça. No entanto, a vida prática, às vezes, deixa isso de lado. A gente precisa conhecer o STJ. Como é que se resolve, qual é o marco interruptivo nesta exata situação? Como se conta daqui para trás? Como vai se renovar o prazo? Quais são as alegações? Quais são os meios de defesa? E isso são situações da casuística, da minúcia, da vida como ela é, do campo de batalha, para usar um termo da moda aí também. O campo de batalha é onde os problemas afloram e a gente percebe a dificuldade de desatar estes nós. Daí que nasceu justamente o Execução Fiscal em Curso, este perfil dedicado a servir de ombro amigo a todos vocês que gostam da matéria, atuam em execuções fiscais, estão trabalhando, estão estudando, tem estudantes que também acompanham, ou em pós-graduação também. Esses dias eu dei uma aula na escola da magistratura e um outro professor disse, olha, eu estava dando uma aula e um aluno chamou, não, isso aí não é bem assim, ó. Eu estou seguindo aqui o Execução Fiscal em Curso e o Thiago falou que esse negócio é diferente. E aí o Instagram já é fonte de direito, assim. Ele disse, eu tomei conhecimento do teu perfil pelo um aluno, fui interpelado por um aluno numa pós. Então, gente, realmente é importante a gente dialogar. E o Execução Fiscal Curso serviu para este ombro amigo, colocando como eu coloquei, como oportunizei para vocês de ontem para hoje, suscitar dúvidas, né? Como desatar algumas questões que vocês porventura estejam enfrentando no seu cotidiano, né? Eu não posso, infelizmente, resolver casos específicos, eu sempre peço a compreensão de vocês, porque eu não posso me manifestar sobre processos específicos pendentes, tá? É uma restrição que o Estatuto da Magistratura me impõe, mas doutrinariamente a gente resolve tudo que está pela frente aqui nas execuções fiscais. Certo, pessoal? Então, essa aqui é um pequeno briefing, um pequeno histórico, né, da nossa trajetória juntos, né, que a gente está construindo juntos aqui, nossa comunidade dos amigos do Execução Fiscal em Curso, que me deixa muito feliz. Eu faço isso com o maior prazer, compartilhar conhecimento. Na verdade, é multiplicar conhecimentos. A gente, quando divide, a gente multiplica os conhecimentos, tanto de vocês, com as questões que podem aproveitar para outras pessoas, assim como eu sempre revisito concepções que eventualmente já tenha posto ou pesquiso assuntos que às vezes não tenho assim não tenho enfrentado, né? E a realidade, aquela coisa, né? A realidade é sempre mais criativa que a ficção. E sempre acontece uma situação que eu nunca enfrentei, né? Ou num escrito, ou em decisões, ou no cotidiano. Então, a gente aprende sempre juntos. As dúvidas de vocês são dúvidas que seguramente vão aproveitar para outros interessados aí nas execuções fiscais. E esses conteúdos não são só para iniciantes, são também para iniciados. Como eu disse, estamos todos aprendendo juntos nesta empreitada do Execução Fiscal e Curso, e muita coisa boa está por vir. Muitos me perguntam, quando é que sai o curso? Quando é que sai, né, uma renovação do bootcamp? Quando
quando vai sair o livro, tem vários projetos sendo gestados, o livro está na editora lá para aprovação. O curso a gente está desenhando, né, para o ano que vem, não vai dar esse ano mais, infelizmente, são muitos passos a serem cumpridos, infelizmente eu não vou conseguir para dezembro, vai ficar para o ano que vem, mas o livro vai sair para o ano que vem e o curso completo de execuções fiscais que vocês tanto me pedem vai sair também sem prejuízo da gente trabalhar, assim como eu trabalhei no livro da prescrição, trabalhar em outros âmbitos aí que vocês queiram, que vocês possam entender como relevantes e especialmente práticos e úteis. Sempre é o propósito, quando me reportam que o conteúdo ajudou numa determinada situação, me apraz demais. Sempre o propósito é ser um conteúdo útil, ser um conteúdo transformador, porque é o que eu sofri, né, uma transformação, ação de compreensão dessas coisas, e eu quero compartilhar com vocês conteúdos para vocês também, né, terem um resultado sem ter que suar sangue como eu suei, né, desenvolvendo conhecimento, aprendendo na carne, assim, com erros e acertos. Não precisa ser assim. A gente pode ofertar uma solução mais rápida, mais prática e que seja de bola, né? Vou fazer uma alegoria com o futebol, que está tanto na moda ultimamente na política, né? Essas alegorias aí com relação ao futebol. Gente, várias de vocês me mandaram dúvidas bem pertinentes, tá? Bem pertinentes com relação à prescrição nas execuções fiscais, e a prescrição nas execuções seguramente é um dos assuntos mais difíceis, né? Assim, mais difíceis a gente considerar o volume de situações, a complexidade da matéria, a importância dogmática da matéria. Tem muitos assuntos muito importantes, mas não despertam tanto interesse de vocês. Mas a prescrição, junto da responsabilidade tributária, junto dos meios de defesa do executado na execução fiscal, seguramente é um dos assuntos mais importantes nas execuções fiscais. Aqui eu vou dar as respostas pontuais, certo? Para esses problemas. Se a gente tiver mais um tempinho no final, eu vou oportunizar aqui, eu vou quebrando o protocolo, eu vou chamar alguém que queira participar ao vivo, aí, fazer uma pergunta ao vivo, bater um papo, trocar uma ideia a respeito dessas temáticas aí, mais lá para o fim. E no fim eu vou dar o cupom de desconto, tá? De Black Friday do meu livro da prescrição nas execuções fiscais, o único título no Brasil que condensa todo o conhecimento prático orientado pela jurisprudência dominante a este respeito e sempre trazendo visões multilaterais dos assuntos para que vocês possam sempre trabalhar isso, seja em peças, seja no consultivo, seja também em âmbito doutrinário, escrevendo alguma coisa que possa ser útil para vocês. Então, o livro mais completo, o único e mais completo livro de prescrição e decadência nas execuções fiscais, vai estar com um cupom bem bacana. Daqui a pouquinho mais eu divulgo, e o cupom vai ficar válido somente até a meia-noite desta quinta-feira do dia 18, tá? E aí, então, aproveitem. Quem não tem o livro ainda vai poder adquirir com preço promocional. Pessoal, a Jamile me mandou, minha querida amiga, me mandou uma dúvida que seguramente é uma das mais relevantes para a contagem da prescrição. Gente, eu vou deixar aberto aqui o meu CTN, e eu não tinha aberto antes, e vou deixar vocês isentos de ter que ler o 174. E o 174 é, assim, a bíblia das demais situações de prescrição que a gente enfrenta nas execuções fiscais. Mas aqui está para responder a pergunta da Jamile. Como se conta, a partir de qual marco, afinal de contas, o que é a constituição definitiva? Gente, para tratarmos de prescrição, nós temos que ter um crédito. Nós temos que ter um crédito que não foi pago, né, no momento oportuno pelo próprio devedor, que não foi exigido pelo exequente. E essa exigência não aconteceu durante um certo lapso temporal, e este lapso temporal deve estar previsto
numa lei complementar, porque assim exige o 146 da nossa Constituição. E este prazo decorreu sem interrupções. Então, um somatório de fatores que não é simplesmente crédito e tempo, como muitas vezes a gente percebe aí na literatura. A prescrição tributária exige o somatório de múltiplos elementos, como eu coloquei aí. E, fundamentalmente, é um crédito exigível, porque se ele não é exigível, eu não tenho prescrição, porque eu preciso ter um crédito que seja exigível e inadimplido, e daí nós seguimos o baile, como se fala aqui no Rio Grande do Sul. Mas o 174 do CTN estabelece lá que a prescrição se conta da data da constituição definitiva do crédito tributário. Da data da constituição definitiva do crédito tributário. Tiago, o que então é essa data de constituição definitiva do crédito tributário? Gente, olha só, vamos imaginar uma situação de IPTU, tá? Imagine que você que é proprietário de um imóvel urbano, qualquer tipo de imóvel urbano. O município expede, geralmente nos primeiros dias, agora sempre está com a moda de antecipar os pagamentos, mas vai expedir uma notificação de lançamento do IPTU para pagamento do exercício, por exemplo, agora 2022. É uma hipótese de lançamento de ofício ou lançamento direto. São expressões sinônimas. Ambas designam a situação em que o próprio fisco tem que expedir uma notificação dando ciência do contribuinte acerca da obrigação tributária, que é de pagar aquele imposto sobre a propriedade territorial urbana vencido, por exemplo, dia 31 de janeiro. Vamos usar por hipótese, a legislação municipal pode estabelecer um diferente prazo de vencimento. Pode ser março, pode, mas vamos imaginar que seja 31 de janeiro. Então, vai ser notificado o contribuinte, ele vai ter um prazo, por hipótese também a legislação municipal, Código Tributário Municipal pode estabelecer um prazo lá de 15 dias para defesa, né, deste crédito tributário, né, com relação a este lançamento tributário. E aí, então, o contribuinte vai receber aquela carta, sendo notificado de que tem um prazo de 15 dias para se defender do lançamento. Ele vai poder, por exemplo, impugnar o lançamento, dizendo que a base de cálculo considerada neste lançamento não espelha verdadeiramente o valor venal do meu imóvel. Ou existe algum outro óbice, algum empecilho dessa cobrança com relação à ilegitimidade. Este imóvel, na verdade, era de terceiro, enfim, outras situações. Ele tem um prazo para se defender. Se ele se defender, o processo vai percorrer um determinado íter, um procedimento, que é a apreciação de eventual impugnação apresentada. Do julgamento dessa impugnação na via administrativa, o contribuinte geralmente pode recorrer para uma espécie de tribunal administrativo, em que se julgam os recursos fiscais. Esta delegacia, esse tribunal, este órgão administrativo lá, geralmente da Secretaria da Fazenda do município, vai decidir este recurso, né, sobre a decisão que decidiu a impugnação. Finda esta decisão, expedida essa decisão, este ato, decidindo o último recurso, nós teremos a constituição definitiva do crédito, porque o contribuinte se utilizou das oportunidades de defesa lá no processo administrativo fiscal. Agora, imagina a situação em que o contribuinte não apresentou defesa alguma. Ele deixou fluir, né, em habeas, sem qualquer manifestação com relação àquela notificação de lançamento. O crédito será tido por definitivamente constituído no encerramento do prazo para impugnação. Ou seja, a partir do momento em que decorreu aquele prazo, né, houve aquele prazo em habeas, a partir dali será tido por um crédito definitivamente constituído e a partir dali seria contado o prazo prescricional. Então, eu impugnei, eu recorri, a partir da decisão final do processo administrativo fazendário, é a partir dessa decisão que
passa-se a contar a decadência. Ou deixei correr o prazo sem manifestação, sem impugnação. É a partir do encerramento do prazo que nós teremos a constituição definitiva. Mas o tributário, cheio das suas surpresas, voltando lá à teoria geral da prescrição, lembra que eu falei que precisa ser um crédito exigível? Normalmente, no encerramento deste processo administrativo ou no encerramento do prazo para impugnação, vai ser expedido uma guia para pagamento a partir até uma determinada data. Vamos imaginar naquele nosso exemplo, você tem 15 dias para impugnar, e se não impugnar, você tem o prazo final de pagamento, é 31 de janeiro. Todo dado hipotético aqui, meramente para fins didáticos, tá? Eu não impugnei, dia 31 de janeiro eu devo pagar, certo? Ou eu impugnei, foi julgada a minha impugnação, foi julgado o meu recurso, perdi, a administração vai expedir uma guia para eu pagar. Com uma data, pode ser 15 dias de prazo, pode ser 30 dias de prazo para pagamento. Será da data de vencimento em diante que eu vou considerar o prazo de prescrição. Então, eu vou considerar o prazo em que ele tem para pagamento voluntário como um prazo que não corre contra ele em termos de prescrição, tá? Isso funciona, desse exemplo hipotético que foi construído com vocês, num crédito de IPTU, mas isso acontece em várias outras situações. Um processo de imposto de renda, tá? Um processo administrativo fiscal de imposto de renda. A Receita Federal me intima lá, no início de um processo administrativo fiscal, lançando um crédito de imposto de renda, porque percebeu que eu tinha uma base tributável que eu não ofereci a tributação. Ele percebeu, existe um pagamento aqui, ou alguma divergência lá de abatimento, né? Alguma coisa de malha fina, não considerou um determinado abatimento e me lançou um crédito suplementar de imposto de renda de pessoa física. Se eu não impugnar e se eu não recorrer, vai ser considerado definitivamente constituído o crédito no encerramento deste prazo, tá? Se eu não impugnar, encerrou o prazo, definitivamente constituído, no sentido de que não vai mais ser discutido aquele crédito na via administrativa. Só que no âmbito federal, e aqui assim tem base que eu posso citar, está inclusive citado no livro, tem um decreto-lei de 84, se não me engano, que diz que após este prazo será iniciado o prazo de prescrição. Então, tudo sempre tem um meandro, né? No 174, a constituição definitiva é tida por este encerramento do litígio na via administrativa. No entanto, a prescrição vai ser, na prática, contada a partir do vencimento desta obrigação, que não foi paga, enfim, virou crédito tributário, e um crédito tributário exigível executivamente, inclusive, e pode ser protestado, vai lá para o CADIM, enfim, um monte de situações deletérias aos interesses do contribuinte devedor, mas é a partir dali que vai se contar a prescrição contra a Fazenda Pública, porque a prescrição corre contra o credor, não corre contra o devedor, corre contra o credor. Então, esta é a situação mais complexa, quando existe um lançamento de ofício, um lançamento direto. É o que mais acontece? Não. O mais comum é uma situação mais fácil, que vocês muitas vezes já trabalham, que é a situação de um crédito constituído por declaração, pela oferta, pelo cumprimento de uma obrigação tributária acessória, que geralmente é apresentar uma declaração. Aqui eu sou empregador doméstico, eu apresento uma declaração do empregador doméstico. Esta declaração constitui o crédito tributário com relação à contribuição previdenciária da nossa funcionária. A partir do vencimento da guia, que é expedida após eu entregar a declaração, né? A guia expedida vai ter um prazo. Após o esgotamento deste prazo, se não foi feito o pagamento, passa-se a correr o prazo de prescrição nas obrigações decorrentes de tributos autolançados. Isso ainda tem um outro parêntese, que existem algumas situações em que o contribuinte tem que pagar
adiantado. Lá o carnê-leão, por exemplo, que vocês que advogam, ou o tabelião, que tem que, mês a mês, apresentar o carnê-leão, ele tem que adiantar os valores pagos, ele tem que pagar e depois, na declaração de ajuste, ele vai depurar se os valores foram suficientes, se tem o valor adicional, certo? Se ele entrega lá a declaração e aqueles valores foram insuficientes, vai contar a partir da declaração. Agora, se eu entrego a declaração e a partir da declaração eu tenho um prazo para pagar, vai ser contado do próprio inadimplemento, ou seja, superação do prazo sem o pagamento da obrigação, certo? Então, isso é a constituição definitiva que está aqui no 174, ou melhor, não está, porque a gente não consegue intuir tudo isso da redação própria do 174 do CTN. Mas é assim que a gente conta no cotidiano das execuções fiscais. No mais das vezes, a gente bate o olho e olha qual é a data de vencimento que deve estar lá na CDA, que é a certidão de dívida ativa, o título executivo da execução fiscal. Olha, 5 anos para frente, o ajuizamento tem que estar sendo aproveitado este prazo, ou seja, ele tem que ter sido ajuizada a execução dentro desse prazo de 5 anos a contar do vencimento da obrigação. Se eventualmente passou do prazo, eu olho, passou do prazo, eu posso, enquanto juiz da execução, intimar o exequente, olha, aparentemente aqui tem prescrição, esclareça isso aí, eventualmente pode ter havido alguma causa de interrupção do prazo. Faltou citar a súmula 436 do STJ, dizendo que esta entrega da declaração, quando eu cumpro uma obrigação tributária acessória, ou seja, aquela obrigação que é do interesse da fiscalização, da fazenda pública, essa obrigação ela é de interesse da arrecadação. Eu apresento declarações e confesso que a minha base tributável lá do imposto de renda foi tanto, a minha base de cálculo do PIS/COFINS foi tanto, né? Então, essas situações constituem a entrega da declaração, já constitui o próprio crédito tributário. Isso tem base também num decreto lá da década de 80, que muito pouca gente sabe, está tudo no livro explicadinho, tá? E aí se reputa constituído definitivamente no momento da entrega. É mais uma situação, o ministro Teori falava, né? Sempre reporto isso, eu aprendi numa palestra dele, ele era ministro do STJ na época ainda, lá no tribunal. E ele disse, olha, a realidade não cabe mais no CTN. Este é um exemplo típico de que a realidade não cabe mais no CTN. Nós temos um decreto-lei da década de 80, em que se diz que está dispensado o lançamento de ofício quando o contribuinte declara o valor que ele tem por devido. Ele próprio diz, olha, a minha base é tanto, o meu valor do tributo é tanto, o sistema dá lá uma guia para pagamento. Se ele não pagar, a partir do vencimento, vai ser contado o prazo de 5 anos da prescrição deste crédito tributário, certo? É uma realidade que não está no CTN. E aí veio o STJ nessa súmula, já tem mais de 10 anos, dizendo que essa entrega realmente já constitui definitivamente o crédito e dispensa o lançamento de ofício, certo? O tema 383 do STJ, deixei anotado aqui, o tema 383 do STJ também diz que é do vencimento que se conta a prescrição, certo? Pessoal, dando sequência, depois que quiserem mais perguntas, assim, podem colocar aqui no chat também, né? Estão me ouvindo bem? Tudo certo aí? Tomar uma aguinha, porque eu vou falando, vai secando a garganta. Gente, prescrição do crédito não tributário. Bem interessante, uma seguidora me questionou aí pela caixinha como se conta a prescrição dos créditos não... Obrigado pelo feedback aí. Como se conta a prescrição dos créditos não tributários? Ou seja, aqueles créditos destituídos de natureza tributária, né? No mais das vezes, é um crédito originado da aplicação de uma penalidade pecuniária, ou seja, uma multa. Restante tributário, tudo certo, beleza. Muito bom.
E aí, então, o que acontece? A prescrição dos créditos não tributários, por exemplo, a aplicação de uma multa por infração ambiental, ou uma multa por um outro tipo de infração de natureza administrativa. O prazo, em geral, destas prescrições é um prazo de 5 anos, tá? São várias situações peculiares, tá? São várias, vou dar um resumo aqui que seja mais geral para vocês terem uma orientação. No livro está bem minudenciado isso aí também, porque é muito vasta a produção jurisprudencial do STJ a este respeito. É bem interessante, tá? Apesar de não ser uma matéria tão frequente nas execuções fiscais. Primeira coisa que eu vou deixar anotado com vocês: o prazo é de 5 anos em geral para a cobrança. E isso tudo tem uma razão de ser, uma razão histórica, porque para o particular cobrar do poder público, o decreto 20.910, que, pasmem vocês, é de 1932, já é um negócio quase centenário. Este decreto, que ainda está em vigência, ele estabelece um prazo de 5 anos para o particular cobrar da Fazenda Pública um determinado crédito. Vamos imaginar, um veículo da administração pública federal colide num veículo de um administrado, de um privado. Ele tem um prazo de 5 anos para cobrar o ressarcimento desses danos. Tá? É um exemplo bobo, mas serve para vocês intuírem que este mesmo prazo, que era um prazo contra o particular, esse prazo de 5 anos corria contra o particular, o STJ, diante de uma carência de base legal para isso, estabeleceu a necessidade de uma contagem simétrica. Se o prazo contava contra o particular, ele tem que ser contado contra a Fazenda Pública, tá? Então, existiu esse entendimento. Hoje já perdeu um pouco de importância, mas é a razão histórica deste prazo quinquenal, prazo geral, contra a Fazenda Pública. Então, a Fazenda Pública tem um prazo, em geral, de 5 anos para cobrar os créditos não tributários. Aí fica muito mais simples, o tributário e o não tributários, o prazo é o mesmo, tá? 5 anos. Mas as coincidências, ou nem coincidências, né? São maiores, vão adiante ainda, né? Fica facilitando a vida para a gente. Então, são 5 anos contra a Fazenda Pública, né? Contra a Fazenda Pública, porque ela precisa se movimentar dentro desses 5 anos, e a contagem do prazo tem justamente o mesmo start, o mesmo marco inicial, que é o do vencimento desta obrigação não tributária, tá? Então, se a administração aplica uma multa, percorre-se lá toda uma discussão, processo administrativo discutindo se a infração existe, se o valor da multa está correto, se não deveria ter tido alguma dedução por bons antecedentes, ou se não foi majorada indevidamente por maus antecedentes. Agora não lembro exatamente, vou inventar uma matéria que eu tenho dificuldade, mas causas que majoram a multa. Se a majoração foi excessiva, situações que podem ser discutidas durante o processo administrativo, uma lei que minorou o valor da penalidade, então, situações que eventualmente incidem lá no processo administrativo em que é discutida a imposição desta multa. Percorrido todo este processo administrativo, vai haver um trânsito em julgado, dizendo mais ou menos assim, deste processo, e a partir deste trânsito estaria um crédito definitivamente constituído, tal qual acontece lá no tributário, e também, para facilitar, vai ser expedida uma guia, vai ter um prazo para pagamento daquela obrigação que foi reputada devida, em que eu perdi a discussão que eu travei com a administração, certo? Então, o STJ tem vários repetitivos, é bem interessante, tem vários repetitivos assentando justamente isso aí, que é necessário a contagem do prazo a partir do vencimento. Tá? São várias situações, umas
até são assim idênticas às outras, mas tá tudo lá no livro também. Quem tiver dificuldade, muitos processos a este respeito. A Ana entrou aí e a Ana me perguntou esses dias uma situação bem interessante com relação, foi até no bootcamp, com relação à prescrição intercorrente nesses processos, tá? Não é bem o foco aqui das perguntas, mas vou dar uma palhinha, porque no tributário, a jurisprudência é amplamente refratária à possibilidade de reconhecimento de prescrição no curso do processo administrativo fiscal. O CARF tem a súmula vinculante, a súmula 11, tem precedentes do Supremo, tem precedentes do STJ, tem súmula 622 do STJ, que afasta a possibilidade de prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, certo? Mas isso não é assim no não tributário. No não tributário, a própria lei estabelece um prazo de 3 anos para a prescrição intercorrente neste processo, por exemplo, discutindo a imposição de uma multa. Então, vou dar um exemplo. Eu tive uma autuação porque cortei uma árvore que não podia. Multa da secretaria, ou multa do IBAMA, ou coisa do tipo, tá? No âmbito federal, vai ter um prazo, e claro, um prazo para impugnação, né? Vou impugnar a imposição da multa, uma defesa, coisa do gênero. A administração tem um prazo de 3 anos para julgar esta impugnação. Se o processo administrativo fiscal, o fazendário, melhor, ele fica andando, vai para a secretaria para colher um parecer não sei do que, vai para o outro para instruir com cópias não sei do que lá. E agora eu quero que se junte um extrato de uma outra movimentação, de um outro processo. E agora que vá para aparecer não sei de onde. Agora vai para uma aprovação, um despacho instrutório e coisas que não são resolutivas, né? Que eu digo são movimentações laterais. O processo fica indo de um lado para o outro sem ter, afinal de contas, a decisão, que é o que a gente quer, né? A gente quer a decisão sobre aquela minha defesa, aquela minha impugnação. Isso vale também para o recurso. Se o processo fica andando de um lado para outro, né, feito barata tonta, e não chega a lugar nenhum e passa mais de 3 anos, existe a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente nestes processos administrativos que versam sobre créditos não tributários. Tá bom? É uma coisa bem curiosa que diferencia, né? O que é fácil é a contagem, o marco inicial, né? E a prescrição na execução fiscal, ao longo da execução fiscal, é fundamentalmente a mesma contagem da prescrição intercorrente, tá? 2 notas diferenciadoras na execução fiscal deste crédito não tributário. Falei do marco inicial da contagem do prazo prescricional de 5 anos, que é o prazo de regra, prescrição intercorrente no âmbito federal em 3 anos deste processo administrativo não tributário. No momento que há a expedição da guia, há o vencimento, há o inadimplemento, a administração inscreve este crédito inadimplito em dívida ativa, tá? Muito pouca gente se dá conta de que a nossa lei de execuções fiscais estabelece, no artigo 2º, se não me engano, parágrafo 3º, que a prescrição fica suspensa a contar da inscrição por 180 dias. Então, serviria a partir da inscrição essa suspensão para providenciar o ajuizamento da respectiva execução fiscal com base na certidão que é extraída da inscrição, tá? Então, temos este prazo de 180 dias, que é um prazo de suspensão da execução fiscal, com relação ao não tributário. Isso só vale para o não tributário, tá? Outra suspensão de prazo, que vale só para o não tributário, é a suspensão do artigo 40 por 1 ano. Quando o artigo 40 diz lá, o devedor que não é localizado para citação ou não são localizados os bens deste executado, a execução deve ser suspensa por no máximo 1 ano. E durante este 1 ano fica suspensa a contagem do prazo prescricional.
E isso também, então, determina a suspensão da prescrição do crédito não tributário. Porque o crédito tributário a gente vai colocar os olhos no CTN, que é a lei complementar. Tá bom? É uma situação bem peculiar com relação ao não tributário. Deu duas situações bem peculiares com relação ao não tributário. Agora chegamos na intercorrente. Como se conta a prescrição intercorrente? Começa da citação ou da decisão que arquiva provisoriamente a execução fiscal? Como se conta a prescrição intercorrente? É da citação ou do arquivamento provisório? Olha só, pessoal, o STJ, no famoso recurso especial repetitivo 1.340.553, 1.340.553, diz lá o seguinte: são várias situações, são vários temas que o STJ, acho que são 5 ou 6 temas que o STJ julgou por ocasião deste recurso especial lá em 2018 e foi um dos cavalos de pau jurisprudenciais que o STJ e o Supremo vêm dando nas execuções fiscais. Por quê? São várias revoluções trazidas por esse recurso especial, mas o que acontece? Nós temos o ajuizamento da execução fiscal. É expedida uma carta de citação porque esta é a via ordinária, a via preferencial para se localizar e se chamar o executado a ingressar, enfim, vir para o polo passivo da execução fiscal, integrar a nossa lide executiva. Ele, eventualmente, não é localizado neste domicílio, neste endereço que o credor fazendário apontou na inicial executiva. Se ele não é localizado para fins de citação, vai-se normalmente dar vista ao credor para que ele aponte o endereço correto. Na prática, às vezes a gente diligencia, a própria Secretaria do Juízo diligencia na busca de um endereço, seja num banco de dados, né, de outras certidões, de outros processos, né, outras diligências já feitas com relação àquele mesmo devedor, porque a desgraça nunca vem sozinha, sempre as situações se repetem, né? A gente pode ter um endereço que seja correto, frutífero. Aí a gente tenta nesse endereço. Mas quando a gente não tem, vista o exequente para dizer, afinal de contas, onde quer ver citado o nosso executado. Segundo o STJ, será desta intimação do exequente com relação à diligência citatória infrutífera que nós dispararemos o prazo prescricional, né, intercorrente, que é, por espanto que seja, mas 1 mais 5 anos. 1 ano de suspensão, que seria uma suspensão vinculada, não é uma suspensão discricionária. O STJ diz que nem o juiz, nem o exequente são senhores da prescrição. Não podem eles manipular o prazo, a contagem da prescrição. Então, frustrada a citação, o artigo 40 da lei diz, como eu já coloquei, que deve ser suspenso o processo para que, no fim das contas, se busque o endereço correto, certo? Então, a lei determina uma suspensão, disse o STJ, esta é uma suspensão vinculada. Se ainda que não tenha havido efetivamente a suspensão, para chegar na pergunta, né, se não foi, o juiz não deu bola, não suspendeu, nem o exequente requereu a suspensão, ainda assim, diz o STJ, deveria ter sido suspensa e deveria ter sido contada a prescrição desde a ciência do exequente da primeira diligência que tenha restado infrutífera para a citação do nosso executado. Ou seja, o processo não foi suspenso, ele ficou andando, ficou tentando carta de citação, tentou mandado, e se tudo foi infrutífero, já se conta a prescrição intercorrente desde a ciência do credor da primeira diligência infrutífera para a localização do nosso executado. Ok, então nós respondemos a pergunta: é da citação ou é da decisão? Na verdade, é da ciência do credor com relação à primeira diligência que tenha restado infrutífera para localização, como acontece aqui na citação, do nosso executado. Ah, Thiago, mas se a gente não conseguir citar o executado em vários lugares, de variadas maneiras, por exemplo, em outros endereços por carta,
por oficial de justiça, nós vamos cair na citação editalícia. Realmente, você está correto. Nós vamos citar o executado por edital, uma citação ficta. O STJ diz também que, então, esta citação, quando ocorrida, que pode ser por edital, pode ser por carta, pode ser por oficial de justiça, mas no nosso exemplo aqui, ela ocorreu por edital e a citação editalícia interrompe a contagem do prazo prescricional. Eventualmente, pode ter havido um decurso superior a 5 anos, desde a diligência infrutífera cientificada ao credor até a efetiva citação do executado. Passou mais, na verdade, são 6 anos, é 1 ano de suspensão mais 5 anos de prescrição. Isso de acordo com a STJ, nós temos outras ressalvas, tudo para apontar a complexidade da matéria. Mas, de regra, a citação interrompe. E também vai interromper o prazo a primeira providência frutífera para penhora. Eu tive lá um cisbajude, peguei dinheiro lá. Penhora frutífera. Esta penhora interrompe o prazo de prescrição que já tinha sido interrompido na citação. Então, eventualmente, pode ter havido mais de 1 mais 5 a contar da citação. Se houve mais de 1 mais 5 desde a citação até a primeira providência de penhora frutífera, prescrição intercorrente. Tá? Prescrição intercorrente. Agora, se houve diligência frutífera para penhora, ou eventualmente um parcelamento, ou eventualmente uma citação de um codevedor, todas são causas de interrupção do prazo prescricional. Todas essas interrompem, então, se essas causas aconteceram antes de 1 mais 5 anos, desde a citação ou desde a primeira providência de penhora infrutífera, nós teremos prescrição. Tá bem? Então, esta é a situação bem complexa. Como se conta da citação? Sim, a citação interrompe o prazo da prescrição intercorrente. Quando acontece o arquivamento provisório, que é aquele 1 ano de suspensão seguidos de um arquivamento por mais 5 anos, né, de prescrição, nós teremos um prazo de 1 mais 5. Se o juiz efetivamente suspende na forma do artigo 40, nós teremos 1 ano de suspensão mais 5 anos de arquivamento sem baixa na distribuição. Então, vai se contar 1 ano desde a efetiva suspensão do processo, o juiz suspendo na forma do artigo 40 da Lei de Execuções. Vista para o credor, a partir dessa vista para o credor, processo está suspenso, vou contar mais 1 ano de suspensão provisória, mais 5 anos de prescrição intercorrente. A Ana sempre pergunta umas coisas interessantes. Se porventura não houver o despacho de suspensão da execução por 1 ano, como deve-se contar assim mesmo? É exatamente, Ana. É chocante, né? Mas eu vou olhar lá para trás e vou olhar, neste momento deveria ter sido suspenso. Deveria ter sido suspenso. E eu vou contar desde este momento, que é, na verdade, a ciência do credor, tá? Desde aquela situação que, de acordo com o STJ, determinaria esta suspensão de 1 ano, tá bom? Hoje mesmo eu estava revisitando um entendimento do nosso tribunal. O nosso tribunal ele julgou uma arguição de inconstitucionalidade e disse o seguinte: quando a lei trata de tributário e o tributário exige lei complementar para tratar de prescrição tributária, a lei neste ponto é formalmente inconstitucional com relação ao tributário, tá? Então o nosso tribunal, Fernando entrou, meu colega da juiz da 4ª Região também, honrado com a presença de todos vocês. Quando o nosso tribunal diz que são 5 anos apenas no tributário. No não tributário vale 1 mais 5, tá? No não tributário, como eu falei mais cedo, 1 mais 5. No tributário, isso é uma posição do TRF da 4ª Região, tá? Porque tem arguição de inconstitucionalidade julgado no nosso tribunal. Nosso tribunal diz, é 5 anos e não se conta aquela suspensão. Então, acaba sendo uma complexidade maior. Aqui na 4ª Região, a gente observa no tributário 5 anos de intercorrente. A gente associa os dois julgados. O STJ dizendo que deveria ter sido suspenso e
5 anos o entendimento do tribunal a partir deste momento, que é o momento que dispara o prazo da prescrição intercorrente. Malissa, pode ser interrompida a prescrição ou basta a apresentação de certidão de imóvel? Ou é imprescindível a averbação na matrícula? Nada disso. Precisa ter a penhora, tá? Precisa ter a penhora. Então, assim, ó, bloqueio de valor que está lá na conta bancária do nosso executado. Não é penhora ainda. Juntei certidão da matrícula do imóvel. Não é penhora ainda. Juntei prontuário do órgão de trânsito dizendo que o nosso executado tem veículo licenciado no seu nome. Não é penhora ainda. A penhora vai ser ou o ato que o oficial de justiça pratica lavrando um auto de penhora. Eu percebo lá, o oficial de justiça, que o executado tem esse veículo e penhoro, intimo o executado nesse momento. Esta penhora interrompe o prazo de prescrição. Ou transfiro aquele valor que está lá na conta bancária do executado, transfiro para uma conta bancária vinculada ao processo, que ele não tem uma disponibilidade, ela só é movimentada por decisão judicial. Esta decisão que transfere, ao menos eu faço assim nos meus processos, eu reputo garantido através daquele depósito vinculado ao processo, para efeitos de penhora. Eu não faço termo de penhora no processo de uma coisa que está vinculada ao próprio processo, mas de uma decisão está garantido pelo depósito. Então, isso é penhora, tá? Trouxe a certidão da matrícula atualizada do imóvel, vou lavrar nos autos um termo de penhora. Esta lavratura é o termo de penhora e este é o momento que interrompe o prazo de prescrição. Os atos preparatórios, uma indisponibilidade efetuada do Bacenjude, certo? São situações preparatórias. No meu entendimento, é a efetiva penhora que a gente interrompe o prazo. Promoveu execução fiscal no ano de 2013, decreto constituído no ano de 99. Embargos foram acolhidos para iliquidez. E a pergunta é: poderia ser proposta nova execução fiscal? Como ficaria a prescrição? Gente, aqui é o seguinte, vou responder em tese, tá? Responder em tese. Liquidez. Quando os embargos são totalmente procedentes e é extinta a execução fiscal, a gente tem que diferenciar se eventualmente o crédito pode ser renovado, se teve uma irregularidade formal no próprio lançamento, eventualmente pode ter uma irregularidade formal que pode ser suprida com uma retificação lá no processo administrativo ou a refazimento do lançamento, certo? Então, tem aquele prazo lá de 173 para refazimento do lançamento. Quando o crédito ainda é rígido e a gente vai simplesmente trazer uma nova certidão de dívida ativa, por exemplo, houve um defeito formal da certidão, que a certidão é nula, mas o crédito que está lá no processo administrativo é um crédito válido. Vai se expedir uma nova certidão, né, retifica o ato lá de inscrição do crédito em dívida ativa, uma nova certidão, e esta nova certidão, sim, pode fundamentar uma nova execução fiscal. Aquele crédito, pensando alto agora, tá? Não lembro de um caso recente disso aí, mas se o crédito se ele era totalmente nulo antes, tá? Se o crédito era totalmente nulo antes, a interrupção do prazo prescricional daquele crédito não pode ser imposta ou oposta à nova execução do novo crédito, tá? Pensando alto, acho que se tem um novo processo administrativo fiscal, um novo crédito, aquele marco interruptivo não se aplicaria. Agora, se é um defeito formal da CDA, talvez sim poderia ser aplicado, tá? Isso acontece em situações quando é renovada a execução para atingir, por exemplo, bem do sucessor tributário, né? Houve o falecimento de um administrador de uma empresa, por exemplo, ele não era citado ainda antes do falecimento, e aí depois se percebe que ele tinha poderes, e aí se pode renovar a execução para cobrar bens que, por exemplo, já foi encerrado o inventário, cobrar os sucessores. Então, nessa situação, sim, a interrupção do prazo poderia ser oposta à nova execução. A data de autorização do cálculo aposta na CDE pode ser utilizada como marco inicial? Não. Nem a inscrição do crédito em dívida ativa, nem a data do cálculo,
nem a data da expedição da certidão de dívida ativa, para usar 3 exemplos, assim, né? A data em que eu expresso a certidão, essa data não importa. A data da inscrição do crédito na dívida ativa, não importa. A data do cálculo, que também às vezes está diferenciado em algumas certidões, nada disso importa. Importa o vencimento, grosso modo, né? Que é depois da constituição definitiva do crédito tributário. Então, são situações bem curiosas. Eu vou ter que anotar isso aí bem. Eu não tinha me atentado nisso. Mas a inscrição, por exemplo, não importa em nada na contagem do prazo prescricional. Tá bem, meus queridos? Bom, voltando aqui à prescrição intercorrente, algumas anotações bem importantes que eu fiz aqui para vocês. Se eventualmente nós temos uma execução que não está suspensa, que está com prazo em curso de prescrição intercorrente, o parcelamento interrompe o prazo prescricional. Então, eu vou considerar a penhora, a citação ou as citações de outros codevedores, penhoras de outros codevedores, tudo isso como causas de interrupção, mas também o parcelamento que interrompe o prazo prescricional em desfavor de todos os codevedores. É uma tragédia no tributário. E interrompido o prazo prescricional no parcelamento, imagina assim, então 6 devedores na execução fiscal. Tá? Um deles vai lá e, eu quero parcelar o crédito. Reconheço ele aqui e pago lá a primeira parcela. Efetivado o parcelamento, ele é codevedor, ele é devedor solidário, ele pode fazer isso. Interrompeu o prazo de prescrição não apenas contra ele, mas contra todos os demais, tá? Que vão estar prejudicados por este ato de interrupção. Ou seja, durante o parcelamento está suspenso o prazo prescricional. Encerrado o parcelamento, rescindido o parcelamento, todos, por inadimplemento, né? Normalmente é isso que acontece, todos os 6 vão ter contra si 5 anos novamente para execução fiscal. Tá bem? A recontagem é sempre do zero e contra todos os codevedores solidários. E essas interrupções, elas acontecem na prática, a gente vê isso múltiplas vezes e por diferentes fatos de diferentes partes, tá? Então, as citações de vários codevedores, todas essas citações ali, as ordens de citação, né, claro, de cada um desses codevedores, que a gente pode ter redirecionamentos sucessivos na execução, todos esses fatos interrompem a prescrição intercorrente, tá? Uma coisa bem curiosa. Me perguntaram da prescrição de débitos do Simples, tá? Começa a contar da data da entrega da declaração, na verdade, vai contar do vencimento. No dia seguinte do vencimento, ou seja, é um crédito exigível e não pago, vai se contar a prescrição intercorrente. Exceção de pré-executividade julgada improcedente pode ser julgada como marca suspensivo? Eu entendo que não, tá? Porque a prescrição, a exceção de pré-executividade, ela dispensa a garantia, ela dispensa a penhora, então nós não temos penhora, tá? E ela não suspende a execução. Tudo é uma construção doutrinária e jurisprudencial, mas é assente, isso é um entendimento que está vigorante aí no mercado, que diz uma colega minha. A exceção de pré-executividade dispensa a garantia, não tem prazo e não suspende a execução fiscal, além de várias outras coisas, mas no que importa para a prescrição, então penso que ela não afeta a prescrição intercorrente, tá? São várias situações, além desta, tem muitas outras, penhoras desconstituídas, penhoras irrisórias, penhoras que foram arrematadas em outros processos, né? Penhoras de bens que se tornaram inservíveis, foram sucateados, né? Enfim, são arrecadados por outros juízos, uma ampla gama de situações que o STJ não resolveu, tá? O STJ não resolveu essas situações. No livro eu arrisco alguns palpites com relação a algumas casuísticas que já estão postas aí na nossa prática, tá? Mas, claro, ao longo dos anos vão ser construídos novos entendimentos com relação a essas situações peculiares. Um seguidor me colocou esses dias uma situação bem peculiar e, por incrível que pareça, foi uma dúvida. E ele, eu estou pesquisando jurisprudência sobre isso, ele encontrou do nosso tribunal
e era um acórdão confirmando uma sentença minha. E dizia lá o seguinte, que era uma penhora, tá? Tinha uma penhora, você sabe que pelo STJ a penhora interrompe o prazo de prescrição, certo? Só que o exequente não se interessou por essa penhora. Ele ficou insistindo em outras medidas. Eu quero outras coisas, eu quero outras penhoras, eu quero novas diligências. E não deu bola. Por exemplo, era uma penhora de um maquinário que virtualmente era infrutífero para fins da liquidação da execução. Não se interessou por aquela penhora. É uma situação que o nosso tribunal, embora tenha decisões conflitantes a esse respeito, disse o seguinte: o desinteresse do exequente por esta penhora por um prazo superior a 5 anos legitima o reconhecimento da prescrição intercorrente. É uma dessas casuísticas que o STJ não resolveu e creio que não vai resolver. Isso a gente vai encontrar nos tribunais de apelação, né, nos tribunais de justiça e fundamentalmente nos tribunais regionais federais, que estão mais afeitos assim ao STJ, sempre procuram seguir os parâmetros do STJ, tentando suprir essas lacunas. Afinal de contas, nós não temos parâmetro do STJ para essas situações pontuais, assim, né? Numa sociedade que é ME, o sócio pode figurar no polo passivo junto da pessoa jurídica? Olha só, tem algumas situações com relação a isso. Primeiro de tudo, o STJ tem o entendimento de que, repetitivo, tá? Já é bastante antigo, quando o codevedor, por exemplo, um sócio, figurar como tal, ou seja, como codevedor na CDA, tá? A Fazenda prepara a CDA e já diz que a metalúrgica ABC tem lá o André como administrador e, por isso, codevedor, corresponsável. Existe presunção de liquidez e certeza com relação a esta corresponsabilidade, essa dívida solidária deste codevedor. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, este codevedor não tem direito de exceção de pré-executividade para discutir esta corresponsabilidade. Ele vai ter que se utilizar de embargos ou de ação anulatória para este fim. Mas ele pode eventualmente ser chamado para a execução após, tá? Após o ajuizamento, após a frustração da execução, após a constatação, por exemplo, de que a empresa foi baixada e aquele débito daquela execução não foi pago, tá? Não foi pago. A Lei Complementar 123, artigo 9º, muito pouca gente sabe disso, muito pouca gente trabalha em cima desse ponto, mas a Lei Complementar 123, que regula a situação das empresas de pequeno porte, as microempresas, né? Ela diz que estes sócios podem baixar a devedora, essa nossa sociedade, que tem esse faturamento menor, mas eles respondem subsidiariamente pelos débitos deixados pela sociedade. Então, poder pode figurar no polo passivo, pode figurar. Se o nome dele estiver na CDA, tem presunção de liquidez e certeza, o juiz não pode perquirir a esse respeito, e ele pode ser chamado para o polo passivo depois, certo? Se eventualmente se constatar uma dissolução da sociedade, deixando débitos, tá bem? São duas hipóteses que o sócio da ME pode ser chamado para a execução fiscal. Como é realizada a contagem para as competências que têm mais de 5 anos após a rescisão do parcelamento? Essa pergunta é bem interessante. Olha só. Lembra que eu falei que quando há um parcelamento, há uma interrupção do prazo prescricional. E isso tem uma razão de ser, porque o parcelamento é um ato extrajudicial. O parcelamento não é um ato judicial, não se produz dentro do processo. Parcelamento é um ato em que o contribuinte, o devedor, procura o credor e pede o parcelamento. Isso pode ser hoje por meio eletrônico, vai lá num site, dá uns 3 cliques e já está parcelado o crédito tributário. É um ato que ele reconhece
de forma extrajudicial aquele crédito tributário. E este ato extrajudicial em que o devedor reconhece o crédito, tudo isso dentro do pedido do parcelamento, este ato é um ato que interrompe a prescrição e está assim previsto no inciso 4º do parágrafo único da nossa Bíblia do 174 do CTN, tá bem? Quando a gente fala de interrupção, a gente está falando de um corte. A gente despreza, claro, se não ocorreu uma prescrição anterior, mas normalmente não acontece. Então, a gente despreza o prazo que aconteceu antes, tá? O decurso do tempo anterior, e a gente vai considerar uma nova contagem. E esta nova contagem vai se dar a partir da rescisão, caso seja rescindido o parcelamento por inadimplemento, por exemplo, ou pelo descumprimento de alguma outra obrigação que o parcelamento, porventura, tenha imposto ao nosso executado, ao nosso devedor. Às vezes ele tem que manter os seus débitos vincendos em dia, ele tem que apresentar determinadas declarações, ele tem que providenciar o cancelamento lá de ações que ele tem ajuizado contra aquele crédito, ele tem que desistir, renunciar às alegações contra aquele crédito. Todas são situações que são necessárias para ele se manter regular no parcelamento. Então, além do adimplemento das parcelas, ele precisa estar ok com relação a todas essas obrigações adicionais que cada parcelamento tem a sua nuance, né? Mas que geralmente estão sendo exigidas no parcelamento, tá bem? Então, se ele foi excluído do parcelamento, é a partir da exclusão que nós vamos contar novos 5 anos. Pouco importa o prazo que foi consumido durante o parcelamento e pouco importa os prazos anteriores. Vai ser novos 5 anos. A gente não considera prazo anterior. Então, pouco importa que cada crédito, cada parcela tenha um prazo diferenciado. Não importa se uma é de um ano, outra foi de 4 anos, outra foi de 4 anos e 11 meses. Não importa. Interrompeu, zerou a contagem para todo mundo. Tá? É uma coisa bem grave, assim, bem grave da execução fiscal, especialmente da execução de créditos tributários. Tá bem? Qual é o tema? É a última pergunta que eu tenho anotada aqui. Qual é o tema da responsabilidade do sócio? Meu Deus, já passou de 1 hora, nem vi o tempo passar. Qual é o tema da responsabilidade do sócio? O tema é o 444. Tá? O tema 444 do STJ estabelece marcos para a contagem do prazo prescricional para o redirecionamento da execução fiscal, nas situações de dissolução irregular. Então, o STJ estabeleceu alguns parâmetros para a contagem do prazo para o redirecionamento. Não existe propriamente um prazo para o redirecionamento. Existe um prazo que é o de 5 anos, dentro do qual o crédito se mantém vivo, ele continua sendo válido e exigível. Após os 5 anos, ele é extinto o crédito. A prescrição no tributário determina a extinção do próprio crédito. Passados 5 anos, está extinto o crédito, não há mais crédito. Mas não existe, então, um prazo um prazo específico, não é um prazo processual para o redirecionamento. O prazo é o prazo de prescrição, 5 anos. Que este prazo de 5 anos vai ser contado basicamente assim: ajuizada a execução fiscal, citada a devedora. Passou um tempo, passou 2 anos, passou qualquer coisa que o valha dentro de 5 anos e ela se dissolveu irregularmente. Diz o STJ, tema 444, que eu vou contar os 5 anos para o pedido de redirecionamento contra os demais sócios, administradores, codevedores, em 5 anos desde o ato de dissolução irregular. É o ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário. É o que está lá no tema 444. Mas é fundamentalmente o ato de dissolução irregular. Desde a dissolução, mais 5 anos,
pede o redirecionamento contra o codevedor, geralmente o administrador, o sócio-administrador da sociedade empresária. Agora, nós temos o ajuizamento da execução fiscal e nós percebemos que antes mesmo da citação, por exemplo, foi lá uma cartinha e voltou com mudou-se. Mudou-se, tá meio estranho isso aqui. Vou tentar a citação por... Não foi recebida a carta, tá? Então, mudou-se. Vou tentar a citação por oficial de justiça. Não é óbice, o mudou-se não é óbice para se tentar uma citação por oficial de justiça. Daí vai lá o oficial e constata, não, a metalúrgica ABC, diz lá um vizinho, ou o próprio ocupante do local, a metalúrgica ABC não existe mais, quebrou, fechou, se mudou, sei lá, aconteceu briga dos sócios, perdeu seus bens em outras ações, enfim, um monte de coisa que pode ter acontecido. Tá. O oficial percebe que houve, então, uma dissolução irregular. A empresa efetivamente não está mais operando no seu domicílio fiscal. Geralmente, nós faremos uma citação editalícia desta devedora. E o STJ diz o seguinte, será da citação, geralmente uma citação editalícia, que nós consideraremos como um marco inicial do prazo de 5 anos para o pedido de redirecionamento dessa execução, normalmente contra um sócio administrador daquela empresa que se dissolveu irregularmente antes mesmo da citação. Então, vou considerar da citação, grosso modo, vai ser o último momento, o último fato que eu vou considerar, seja a dissolução, seja a citação, o que vier depois eu vou considerar como marco inicial da prescrição intercorrente para o redirecionamento. Meus amigos, falei bastante, já passamos de 1 hora da nossa live e não disse o meu cupom. Gente, o cupom é o SALVE15, tá? SALVE15 é o cupom para comprar o e-book Prescrição nas Execuções Fiscais, válido até a meia-noite desta quinta-feira, dia 18 de novembro, tá bom? Então, este é o e-book, aproveitem para quem quiser aí a nossa ação de Black Friday, fica aí divulgado. Eu vou colocar também aqui, mas quero agradecer demais aí a presença de todos vocês. Espero que tenha ficado claro aqui nas respostas. Se não ficou, coloca aqui nos comentários desse post. O direct também está sempre à disposição de vocês para trocar ideias e tirar outras dúvidas com outros assuntos correlatos à execução fiscal. A prescrição sempre está aí também como uns assuntos de predileção, tanto de vocês quanto o meu, tá? Quero agradecer demais a participação de todos vocês. Quem mandou perguntas, espero que tenha conseguido atender todos vocês e deixar meu muito obrigado e até uma próxima, tá bom? Forte abraço e até a próxima.